Bíblias têm um índice. Então, diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca também de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, os que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e em grande desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive a jejuar e a orar perante o Deus dos céus e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Seguindo aqui para o versículo 2, irmãos. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para lhe oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, mas o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. E ainda lhe disse, se ao rei parece bem, que me deem cartas para os governadores da Além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e também cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e os poucos homens comigo não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer a Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava a montar. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao assunto do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e voltei para casa.
Não sabiam os magistrados onde é que eu tinha ido, nem aquilo que eu fazia. Pois até aqui não havia eu declarado coisa nenhuma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que mais faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como uma boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: despegámo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalat, o Aronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eu lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Então podemos, irmãos, ficar assim de pé para termos uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, Pai Santíssimo, obrigado, Pai, por mais um dia que Tu nos trazes até a casa da oração, Senhor. Obrigado pela chuva que cai do céu, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos que aqui está, Senhor. Mas principalmente, Pai, Tu sabes daqueles que não estão, sabes as razões, principalmente, Senhor. Possas chegar-te e beijar-te junto deles. Possas tocar no seu coração se a enfermidade for da alma e do espírito, ou então que os possas curar se a enfermidade for da carne, Senhor. Meu Deus, Pai querido, obrigado por esta palavra que eu acabei de ler, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos que Tu nos providencias. Obrigado por nós podermos ter uma Bíblia que nos orienta, que nos serve de guia, que podemos tê-la livremente, em papel, digital, de todas as formas. Hoje em dia não haverá ninguém que não possa ter acesso à Tua palavra, Senhor. E obrigado por isso. Porque és Tu que nos concedes todas as coisas, és Tu que nos dás tudo, Senhor. E muito, muito obrigado por isso, meu Pai. Meu Pai, abençoa a palavra que sairá da minha boca, que ela provenha totalmente de Ti, jamais de mim, Senhor, e que ela possa servir para edificar, para consolar o coração de alguém que aqui esteja, Senhor. Principalmente, Senhor, que se existe aqui alguém que ainda não esteja nos Teus caminhos, Pai, que Tu me uses e que use a palavra que sairá da minha boca para que ela possa se passar a seguir os Teus caminhos, meu Deus. Tu sabes todas as coisas, tens o poder para todas as coisas, Senhor. Por isso, meu Pai, possas agir, Senhor. Eu oro a Ti agradecido enormemente, Senhor, por aquilo que o Teu Filho fez naquela cruz por nós pecadores, por Filho de Jesus. Amém. Podemos sentar então, meus irmãos, mantendo aqui Neemias aberto, porque já reparamos que é difícil lá chegarmos. E irmãos, acho que todos nós podemos concordar que estamos a viver uma época de desafios bastante intensos. Por cada lado que nós olhemos, e agora principalmente com esta tempestade que Deus nos dá, podemos ser gratos, mas em cada canto nós vemos histórias de dor, de perda, histórias de desânimo. Nós, por acaso, em casa, raramente ligamos o telejornal, ou se ligamos nem prestamos muita atenção, porque graças a Deus temos o nosso filho que nos tira essa atenção, que é o bom. Mas se nós ligarmos o telejornal, passamos 10 minutos a ver, nós vemos isso. Tristeza, dor, perdas, coisas más. Ou então, basta olharmos à nossa volta, para a vida de pessoas que nós conhecemos bem, pessoas que conhecemos mais ou menos bem, os amigos dos amigos, os cunhados dos irmãos de alguém, desgraças, famílias que foram desfeitas, sonhos que foram interrompidos por alguma ocasião, relacionamentos que possam ter ficado estragados, oportunidades que se esvaíram, que se escaparam. E no meio disso tudo, irmãos, nós olhamos e se nós tivermos e pusermos os olhos nisso, nós ficamos com a sensação de que não há nada que se possa fazer para sairmos disto. Parecemos aqueles ratos dos laboratórios que estão sempre a correr, sempre a correr, sempre a correr e no final de contas não saem do sítio. E é natural, irmãos, como eu também tenho vindo a pregar, nós sentimos estes sentimentos de medo, sentimentos de tristeza. No entanto, e trago boas notícias, calma, não vim só aqui falar de coisas más e tristes.
existe uma verdade eterna que jamais irá mudar, que nunca muda. E é isso que eu quero que retenham, não é do telejornal, nem das desgraças. É que Deus transforma ruínas, Deus transforma coisas péssimas em esperança. Irmãos, Deus não restaura só aquilo que foi perdido, mas Ele também transforma aquilo que parece impossível numa coisa ainda maior do que essa impossibilidade. E nós, muitas vezes, como eu falei, parecemos aqueles ratos, estamos ali perdidos, sempre a correr atrás, tratados da vida e todas as coisas, e ligamos ao jornal e essas desgraças, e falamos ao telefone porque morreu não sei quem. Nós parece que não conseguimos almejar, nem olhar além daquilo que nós vivemos. Aquilo que nós estamos ali a sentir. Irmãos, este texto que nós lemos, e ele é propositadamente extenso, nós lemos que aqui em Neemias temos um exemplo disso. Porque quando Neemias ele ouviu falar da desgraça em que estava Jerusalém, porque lhe foram contar, os muros destruídos, o povo humilhado constantemente, uma coisa dentro dele acabou por despertar. E nós, se pensarmos assim, ele diz-nos aqui, a certa altura, que ele é copeiro do rei. Os irmãos certamente saberão que é um copeiro, lava pratos e não só lava louça para o rei. Ele podia ter dito, opá, que chatice. Mas não há problema que seja meu. Ou então ele tinha dito, eu sou só um copeiro, estou só a lavar pratos aqui para o rei, o que é que eu posso fazer para dar a volta a Jerusalém? Ele podia ter legitimamente pensado nisso. Vamos dar aqui um pequeno contexto de quem era Neemias. Foi judeu, viveu no século V a.C., viveu durante o período do exílio babilónico e a subsequente dominação de Persa sobre o povo de Israel. Era copeiro do rei, tem um nome muito engraçado e difícil de dizer, que é Artaxerxes I, na corte persa em Suzã, como nós podemos ler. E onde é que é Suzã? É no Irão, hoje em dia. Ou seja, voltando aqui àquilo que eu estava a dizer, enquanto o mero copeiro ele podia legitimamente pensar que ele não podia fazer nada para restaurar Jerusalém. Não é? Ele não podia, ou podia legitimamente pensar que ele quase nada poderia fazer para mudar isso. E nós tivemos a oportunidade de ler aquilo que aconteceu. No entanto, Neemias, ele fez uma coisa extraordinária. Ele sentiu no seu coração que alguma coisa era preciso ser feita. E nós vimos aqui, porque nós lemos, os irmãos estiveram atentos, vocês podem confirmar o que eu vou dizer, que ele fez 3 coisas. Ele chorou quando soube disso, porque se entristeceu o seu coração. Ele jejuou também e orou ao Senhor. E ele, ao fazer estes 3 atos, demonstra-nos uma coisa que muitas vezes nós também nos esquecemos. É que a fé não é só uma coisa que não se vê, que só se sente. A fé pode ser uma coisa ativa. A fé não é uma coisa passiva. O facto de ele chorar, de ele ter ação em jejuar, de ele ter orado ao Senhor, revela-nos aquilo que é a fé verdadeira. Que é uma fé que olha para a realidade, que reconhece as dificuldades, mas que acima de tudo é uma fé que nunca desiste. E este é o primeiro ensinamento que eu queria que os irmãos retivessem. É que nós devemos enfrentar a realidade daquilo que acontece com fé. Enquanto batistas, nós queremos na responsabilidade individual diante de Deus. Nós não podemos, e acho que aqui vamos estar todos cientes e de acordo, esperar que os milagres caiam do céu se nós não fizermos nada. Assim como não podemos esperar que Deus haja se nós também não tivermos um relacionamento um relacionamento próximo. Deus age sempre nas nossas vidas, mas convém que Deus e que nós tenhamos uma relação. Se existem muros derrubados na nossa vida, irmãos, e todos certamente temos muros derrubados nas nossas vidas, nós precisamos de olhar para eles. Nós devemos, como eu vos disse, enfrentar a realidade com fé. Se nós temos muros derrubados nas nossas vidas, nós precisamos primeiro de os encarar.
E eu já preguei sobre isto também. Nós não podemos fingir que está tudo bem. Quando olhamos para dentro e temos ruínas internas, temos ruínas espirituais, temos ruínas emocionais, temos ruínas físicas. Nós, enquanto crentes, não devemos ignorar aquilo que se passa. Nós, enquanto crentes, devemos enfrentar as realidades com os olhos postos em Deus. Devemos enfrentar as realidades com fé. Neemias, ele não se limitou a chorar e a ficar triste. Neemias jejuou e orou. Neemias não viu só a realidade. Neemias levou a realidade dele a Deus, em oração. E a oração que ele fez foi profunda. Foi uma oração sincera e, se nós quisermos, foi estruturada em 3 elementos fundamentais. Que foi, primeiro, reconhecer a grandeza de Deus. Segundo, assumir que ele e a sua casa, os seus pais, também cometeram pecado, ou seja, confissão de pecados. E, terceiro, recordação de que Deus nunca falhará. Recordação das promessas divinas. Quando nós vemos aqui que ele ora, ele começa até com uma interjeição e diz: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele tem uma oração sincera. Ele começa por reconhecer que Deus é soberano, que Deus é poderoso e digno de louvor. E depois confessa que o povo, incluindo-se a si próprio, se tinha desviado. E no fim lembra-se das promessas de Deus, confiando que Deus é fiel sempre para cumprir a sua palavra. E o que é que isto nos ensina, irmãos? Ensina-nos que a transformação daquilo que nós estamos a sentir e de como nós olhamos para os problemas começa quando nós nos alinhamos com Deus. Quando nós levamos a Deus e quando nós reconhecemos a grandeza de Deus. Quando nós admitimos, como eu já preguei também, as nossas falhas. E quando nós também nos lembramos que Ele cumpre sempre tudo aquilo que promete. Deus não falha, irmãos. No entanto, irmãos, nós também lemos aqui que a oração de Neemias não ficou apenas no pedido. Ele não pediu alguém para resolver o problema. Neemias foi a própria resposta da sua própria oração. Deus chamou Neemias para agir e ele lá foi com coragem. Ele mesmo com medo, ele diz aqui alguns que teve receio de dizer ao rei. Então, no 2:2, alguns diz aqui: então temi de sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Ou seja, ele sentiu medo, mas ele teve coragem. Ele pediu autorização ao rei, ele recebeu os recursos, recebeu proteção e iniciou a reconstrução dos muros de Jerusalém. E daqui, irmãos, nós podemos dar de caras com a segunda lição, que é: Deus chama-nos a nós, aos seus filhos, a sermos nós os agentes da transformação que Ele deseja ver. Como eu disse há bocado, irmãos, a fé que nós professamos não é uma fé, nem deve ser uma fé passiva. Deve ser uma fé de ação. Uma fé de fazer coisas. Nós, irmãos, nós somos discípulos que somos enviados para cumprir a obra de Deus no mundo. Quando Deus nos dá uma visão, Ele, mais tarde, ou mais cedo, ou melhor, ou menos melhor, capacita os seus filhos para agir. Deus providenciou tudo aquilo que Neemias precisava. O rei não lhe disse só: então vai lá, queres ir? Podes ir, força. Não, Deus ofereceu cartas, o rei, Deus. Ou seja, Deus disse ao rei, não diretamente, mas o rei concedeu permissão, ofereceu cartas de proteção e ofereceu recursos. Deus, ou seja, isto é engraçado porque ainda não tinha sido colocado nenhum tijolo e Deus já estava a trabalhar. Deus já estava a preparar o caminho para Neemias. E nós chegamos aqui à terceira lição, é que Deus abre portas quando nos chama. E muitas vezes Deus prepara oportunidades, prepara as pessoas certas, recursos e coragem, mesmo antes de nós começarmos, mesmo antes de nós sequer nos apercebermos disso. Pronto, isso mesmo. E aquilo que nós temos de fazer é somente confiar e crer que Ele está a trabalhar
nos bastidores, enquanto nós colocamos mãos à obra. Mas não podemos também achar que é assim tão fácil. Neemias, como nós lemos, enfrentou aqui pelo menos três, que estão aqui listados, três opositores. Zombavam dele, criticavam-no, tentavam inclusive intimidar, mas Neemias não olhou para isso, porque a visão e o trabalho de Neemias era muito maior do que isso, era reabilitar a cidade de Jerusalém. E nós lemos aqui, se calhar os irmãos até ficaram assim meio perdidos, que ele de noite saiu pela porta para o lado da fonte, ou seja, ele fez isto tudo às escondidas. Ele, se estivesse preocupado com aqueles que estavam a zombar, a gozar e a intimidá-lo, ele se calhar tinha ficado quieto. Ele se calhar não tinha pegado no cavalo à noite, sozinho, sem ninguém saber, e tinha andado a fazer estes caminhos todos para perceber qual seria a melhor maneira para reabilitar Jerusalém. Portanto, Deus abre portas quando nos chama. Neemias não desistiu. Neemias orou, chorou e jejuou. Neemias olhou para Deus e disse: Deus, por favor, a minha cidade está destruída, ajuda-me. Deus respondeu à sua oração: eu ajudo-te e tu serás o elemento-chave para responder a essa tua oração. Inimigos que gozavam, intimidavam, criticavam, não desistiu. Organizou o povo, reforçou a segurança, continuou a obra com determinação. E nós podemos aqui tirar uma conclusão, das várias que podemos tirar, é que ser perseverante, ser teimoso, ser insistente, estando nós alinhados com Deus, é excelente. Porque ser obediente a Deus e termos coragem torna-nos os caminhos muito mais fáceis para nós vencermos as adversidades. Nós, se estivermos alinhados com Deus, se estivermos comprometidos com Deus, e se quisermos resolver com coragem as nossas adversidades, está tudo ótimo. Podemos avançar com confiança porque será mais fácil. No entanto, nós não podemos achar que é fácil, porque nenhum projeto divino é fácil. Vai haver sempre quem nos fale mal, vai haver sempre quem nos tente desencorajar, vai haver sempre vozes contrárias e desafios. E, infelizmente, se nós olharmos para a nossa sociedade hoje em dia, nós vemos que cada vez mais se levantam mais desafios quanto àqueles que creem em Deus. Olhamos para a Nigéria, é o terror. Estão a matar os cristãos desenfreadamente, ninguém diz nada, por exemplo. Nós podemos ter as portas abertas, graças a Deus, ter a coluna alta e o irmão a tocar ali um piano tão bem como toca, graças a Deus. Mas esses tempos, irmãos, poderão estar, se calhar, a ficar cada vez mais raros por esse mundo todo. Portanto, nenhum projeto divino é fácil. Vai haver sempre vozes contrárias e desafios. Mas nós não devemos desanimar, sabe porquê, irmãos? Porque Deus capacita aqueles que permanecem fiéis a Ele. E por muito difícil que seja, e nós, por exemplo, nos dias de hoje, nós temos alguns testemunhos, por muito difícil que seja, Deus capacita, Deus protege, Deus auxilia aqueles que creem nele. E é isso que nos deve manter animados. Porque nós temos Deus que nos protege, que nos defende. E nós, irmãos, ao longo da Bíblia, nós podemos encontrar textos que nos permitem expandir e propagar esta mensagem e que reforçam esta mesma ideia de Deus capacitar aqueles que permanecem fiéis. E, irmãos, eu não vos vou pedir para abrir, porque senão vamos aqui outra vez perder algum tempo, mas em Isaías 61:3, nós podemos ler sobre aquilo que o Deus que dá coroa em vez de cinzas, que dá óleo de alegria em vez de choro, que dá manto de louvor em vez de espírito abatido. Isto é bonito, soa bem, mas isto está aqui escrito, irmãos, e que eu acabei de ler, não é só poesia. Aquilo que está escrito, irmãos, e nós devemos olhar para a Bíblia e ler a Bíblia com muita atenção e entender que a Bíblia, assim, são textos bonitos, mas nós somos crentes, não devemos olhar só para a Bíblia como um livro histórico. O meu pai, que não é crente, diz-me que a Bíblia é um livro histórico muito interessante. Mas nós não devemos olhar só para a Bíblia assim. Nós devemos olhar para a Bíblia e tirar ensinamentos daquilo que a Bíblia nos diz.
Porque aquilo que está aqui escrito, que Deus dá-nos coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de choro, manto de louvor em vez de espírito abatido, é uma promessa de transformação real. Porque Deus, irmãos, aquilo que Ele nos está a dizer aqui, que vai dizendo ao longo da Bíblia, Deus quer que as nossas perdas se transformem em testemunho. Notem o que eu estou a dizer. Quer que as nossas perdas, os nossos momentos difíceis, se transformem mais tarde em testemunho para alguém que o possa ouvir. Deus pretende que a nossa dor um dia se transforme em alegria. Deus pretende e quer que as nossas lágrimas, no final, se convertam em momentos felizes e de vitória. Isto não é só poesia, é um Deus que quer isto. Deus que escreve através de inúmeros exemplos. Eu dei aqui Isaías, mas existem inúmeros exemplos. Por exemplo, José do Egito. Também já falei sobre isso. Acho que todos os irmãos conhecem a história de José do Egito. Gênesis 37 a 50, os capítulos, se quiserem ler, é uma história muito bonita e devem ler. Mas José do Egito enfrentou ruínas também. José foi vendido pelos irmãos como escravo pequeno. Foi injustiçado porque a mulher do lado do chefe do exército disse que José tentou fazer coisas estranhas com ela e foi preso injustamente. Mas o que é que José manteve aqui no meio disto tudo? Fé em Deus. Portanto, nós vemos aqui, vou voltar a repetir, que o próprio sofrimento de José transformou-se em riqueza. O sofrimento e a tristeza de José, foi vendido, acabou por se tornar riqueza para a sua família, sustento para a família numa altura difícil que estava a passar o Egito. Portanto, irmãos, temos inúmeros exemplos de que aquilo que está na Bíblia não é só poesia bonita. É que Deus quer mesmo, e dá-nos vários exemplos, volto a dizer, daquilo que Ele quer. Quer que as nossas perdas se transformem em testemunho, que as nossas dores se transformem em alegria e que as nossas lágrimas se convertam em vitória. Isaías fala nisso, exemplo de José do Egito. Falando aqui ainda de José, quero, para além de ser o nome do meu sogro, que eu estimo muito, é uma história da Bíblia que eu gosto muito. José mostra-nos que as ruínas, apesar de parecerem infinitas, porque ele é vendido, é maltratado, depois é preso injustamente, apesar das ruínas parecerem infinitas, podem ser temporárias. E principalmente, apesar das ruínas parecerem infinitas, no final de contas, podem ser usadas por Deus para realizar planos maiores ainda. E nós muitas vezes tendemos a achar nas nossas vidas, ao longo das nossas vidas, que os problemas nunca mais acabam. Nós ainda entramos num, ainda não saímos num, já bem aparece outro. E nós achamos, se calhar, em algumas partes da nossa vida, que o nosso estado de sofrimento e de tristeza nunca mais vai acabar. Que a nossa vida vai ser sempre aquilo. Irmãos, nós podemos achar isso legitimamente se os nossos olhos não estiverem postos em Cristo. Nós podemos legitimamente achar isso se nós não olharmos para a Bíblia e para o exemplo que a Bíblia nos dá. Não é só um, são vários exemplos. Nós podemos legitimamente achar que a desgraça das nossas vidas e os nossos problemas nunca mais vão acabar se nós olharmos para nós e confiarmos em nós próprios para resolvermos os nossos problemas. Quando nós só olhamos para nós, quando nós só confiamos em nós próprios para resolvermos as nossas coisas, certamente que mais tarde ou mais cedo a coisa vai correr mal. Certamente que nós vamos nos sentir fracos e impotentes perante alguma situação. Portanto, olhemos, irmãos, para a Bíblia. Olhemos, irmãos, para Deus. Olhemos, irmãos, para os exemplos que temos aqui. Com José do Egito. Passou muito tempo a ser injustiçado. Neemias, tristíssimo, simples copeiro. Deus capacitou o pai a reabilitar Jerusalém. Irmãos, e é isso que nós devemos fazer. Este princípio de nós olharmos e confiarmos, efetivamente, mas é mesmo confiar. Não é só dizer que confiamos hoje e amanhã já nos esquecemos. É confiar mesmo. Se
se nós olharmos e confiarmos mesmo no plano maior de Deus, que Ele deve se aplicar na nossa vida. Esse princípio, basicamente, centra-se numa coisa que dita assim na minha boca, pode parecer simples, mas que feito se torna mais complicado. E este princípio é que, se nós confiarmos, Deus transforma perdas em bênçãos. E isto assim dita, fácil, não é? Sim, isso é giro, acredito. Sim, claro. Mas não é assim tão fácil nós sabermos. Voltando aqui ao texto, que se resume aqui a minha pregação, enquanto estava a reconstruir a cidade de Jerusalém, Neemias também estava a restaurar identidade, esperança e fé. Ele não estava só a meter os tijolos muito bem uns sobre os outros. Ele não estava só a fazer os muros, a reconstruir os muros de Jerusalém. Não estava só a fazer isso. Deus ensina-nos, e esta questão é de que Neemias também estava a restaurar a identidade, a esperança e a fé enquanto reconstruía a cidade de Jerusalém. Ensina-nos outra coisa, que é, quando Deus reconstrói as nossas vidas e nos levanta das ruínas, Deus não se preocupa só com o material. Deus, quando nos reabilita, cura, fortalece e renova-nos. Vou repetir, irmãos. Quando Deus reconstrói as nossas vidas, Ele não reconstrói só dando-nos poder monetário, dando-nos uma casa nova porque um furacão levou-a. Não é só para além do material. Quando Deus olha para nós e nos reconstrói, reabilita-nos, cura-nos, fortalece-nos e renova-nos. E na segunda carta a Coríntios, irmãos, se dúvidas existem daquilo que eu estou a dizer, em 5,17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, irmãos, vou voltar a ler. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A transformação divina é completa e total. E atinge o coração, atinge a mente e atinge as circunstâncias em que nós estamos. Vou tornar isto de uma forma muito mais prática. Vou dar 2 exemplos. Eu gosto de dar exemplos, para os irmãos perceberem bem aquilo que eu quero dizer. Vamos imaginar o seguinte: uma família está toda endividada, estão todos zangados uns com os outros, têm conflitos e estão todos em baixo. E o que é que isso nos levaria a fazer? Não pensamos em nós, pensamos hipoteticamente. Vamos nos habituar à tristeza? Vamos aceitar a desgraça? E só ao invés de andarmos todos passando a expressão a pancada uns com os outros e focados nas dívidas, se nós orássemos, decidíssemos juntos colocar Deus no centro da nossa oração, da nossa vida, se nós procurássemos orientação, se nós começássemos a ajustar as nossas prioridades, se nós começássemos a olhar para Deus, a ler a Bíblia, a orar, a chorar, como fez Neemias, a jejuar, se assim for preciso, se nós fizéssemos isso, se a nossa família enfrentasse isto, irmãos, uma coisa é certa: Deus iria olhar para nós e aos poucos, Deus ia melhorar as nossas vidas. Assim como Neemias fez, a própria família acabou por se tornar ela própria parte da solução. Porque confiaram na provisão de Deus. Olharam para Deus e disseram: não, eu tenho muitos problemas, eu enquanto ser humano não vou conseguir sozinho resolver. Vou pegar em Deus e vou deixá-lo agir. Agindo eu também. Porque podemos orar. E essa é a fé ativa que Deus deseja de nós, que é a oração, que contém a palavra ação e confiança. Outro exemplo nós podemos aplicar nos nossos dias. Um rapaz novo, e toda a gente certamente conhece alguém que perdeu o emprego, se sente sem direção, que está mal. Se calhar isto aqui há uns anos era uma coisa mais normal, mas todos nós imaginar um jovem que está perdido da vida. Perdeu o emprego, está sem direção, não sabe que curso é que quer tirar, se quer tirar o curso, se quer fazer alguma coisa da vida. Esse jovem, naturalmente, se fosse um jovem importado, ia ficar desesperado. Ia desistir, se calhar, depressões e por aí fora. Ia reclamar imenso, mas não ia fazer nada para mudar. Ficava desesperado. E a questão que eu coloco é: e se esse jovem tivesse
conhecido Deus. Se esse jovem tivesse a garantia de que Deus é fiel, e se calhar com esse propósito e esse motor, ele decide investir em formação, decide mandar currículos até para o estrangeiro e principalmente decide manter uma vida de oração para que Deus esteja permanentemente ali à beira dele. Inevitavelmente, irmãos, e eu relembro que eu já fui um jovem sem Deus, as coisas iriam mudar. E o que é que ele aprende nisso? Aprende que, efetivamente, Deus está mesmo ali. Aprende a ser resiliente, aprende a ter confiança e aprende principalmente a depender de Deus. Irmãos, que isto fique firmado na nossa mente. Deus transforma as ruínas do desespero num caminho de vitória e crescimento. Vou repetir. Vocês depois podem ver isto no YouTube. Deus transforma as ruínas de desespero num caminho de crescimento e vitória. E a história de Neemias, para nós que aqui estamos, a irmã que falou de liderança e de líderes, a história de Neemias ensina-nos também uma coisa muito importante. Principalmente para aqueles que são líderes de equipas, e eu aprendi com isso. Ensina-nos a ter uma liderança piedosa. Porque Neemias, ele soube esperar, ele soube ouvir, ele soube planear, ele foi sozinho, vai para a porta do vale, desce do fronte do dragão, ele faz as coisas, ele soube planear e ele soube principalmente também motivar o povo. E fazia isso a mostrar que a reconstrução exige sabedoria, coragem e serviço. E eu pensei nisto no sentido do meu trabalho. Cara, mas nós podemos pensar isto, líderes nas igrejas, líderes de famílias, líderes de empregos, líderes das comunidades devem aprender com Neemias. E eu volto aqui a dizer, eu enquanto líder familiar e líder no emprego que tenho, aprendi muito quando fiz esta pregação. E nós devemos aprender e ter também consciência de que quem serve com fé e coragem acaba por inspirar naturalmente os outros. Se os liderados olharem e virem um chefe parado, que não faz nada de novo, que não arregaça as mangas e vai para ali trabalhar, vão se acostumar. Neemias tinha proteção, tinha cavalos, tinha pessoas com ele que o iriam ajudar, mas ele mesmo assim de noite, ele não tinha declarado nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem àqueles mais que faziam a obra. Ele próprio foi lá ver a obra e ver o que é que era preciso ser feito. E não disse nada a ninguém. No entanto, quando chegou a hora das pessoas irem construir, ele já sabia o que havia de fazer. E isso é inspiracional. Nós devemos aprender que quem serve com fé e coragem acaba por inspirar os outros a erguerem-se e a agir. E como líderes nós precisamos confiar que Deus nos capacita e que cada ação feita em obediência terá impacto eterno. Para terminar, irmãos, falta a tal listinha que eu costumo fazer sempre com os pontos fundamentais. Nós hoje aprendemos que a fé enfrenta a realidade. Nós devemos reconhecer as ruínas sem ter medo. Segundo, a oração alinha a nossa visão com a visão de Deus. Reconhecemos a grandeza de Deus. Devemos também olhar para nós, como fez Neemias, e assumir as nossas falhas e lembrar-nos das promessas que Ele fez. Terceiro ponto, Deus chama-nos a agir. Ele manda-nos como parte da solução, como mandou Neemias. Neemias orou, jejuou, chorou, e Deus disse, então vai lá tu, faz tu as coisas. Deus abre portas, porque prepara recursos. Passou aqui as cartinhas do rei para ele ir aonde tinha de ir. Deus abre portas, prepara recursos, pessoas e oportunidades. Quinto, a obediência perseverante supera adversidades, mesmo diante da oposição. Nós vemos aqui que ele estava a enfrentar a oposição, mas nós não vemos aqui que ele, passada a oposição, lhes passou o cartão. Ele não quis saber destes que estavam aqui a zombar dele. Último, Deus transforma as nossas vidas. Restaura famílias, restaura comunidades, restaura corações.
se nós tivermos o foco nele e o colocarmos no centro das nossas vidas. Hoje, irmãos, e aqui vou usar uma expressão que a irmã Maria utiliza várias vezes, que é bíblica. Deus procura hoje em dia pessoas que estejam dispostas a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele quer usar cada um de nós, mesmo com as nossas limitações, para transformarmos ruínas em esperança. Ele usou Neemias, que estava super triste e tal, para reconstruir uma cidade tão grandiosa como é Jerusalém. Nós não devemos esperar, irmãos, condições perfeitas, circunstâncias ideais, porque se nós estivermos sempre à espera disso, e isso foi uma lição que eu aprendi com a minha esposa, nunca vamos fazer nada na nossa vida. Eu estava sempre à espera da condição ideal para ser pai. E ela uma vez disse-me: não há condição ideal nem tempo ideal para ser pai. Tem de ser. E pronto. Com certeza. E olha, agora sou um pai muito feliz, graças a Deus. Mas isto que eu quero aqui, voltando à pregação, é: nós não devemos esperar condições perfeitas ou circunstâncias ideais. Vamos pôr as mãos à obra. Hoje. Vamos orar hoje. Vamos agir hoje. Vamos à igreja. Vamos à escola bíblica às quartas-feiras online. Vamos fazer coisas. Irmãos, vamos e lembramos-nos sempre que Deus está connosco. Vamos sempre e lembramos que Deus está ali connosco. Na nossa vida. Nas nossas ações. Deus ajuda-nos. Deus está lá para nos guiar. Porquê é que nós não falamos mais com Deus? Porquê é que nós não expomos a Deus os nossos problemas? Porquê é que nós não pedimos a Deus que nos ajude a resolver e que faça como Neemias e nos torne parte da solução dos nossos problemas? Deus é fiel, irmãos, e o milagre da restauração é real. Portanto, irmãos, para concluir, nós podemos olhar para as nossas vidas e olhar para as coisas e achar, porque é verdade, porque a vida apresenta-nos ruínas das mais diversas formas. A vida vai-nos dando ruínas financeiras, ruínas emocionais, ruínas familiares, ruínas espirituais. Verdade ou mentira? É verdade. Mas nós passamos a nossa vida e vamos encontrando chatices, ruínas. No entanto, a palavra de Deus, irmãos, garante-nos que em Cristo nós podemos transformar as ruínas em oportunidades. Podemos transformar a dor que sentimos em força. Podemos transformar lágrimas em coisas felizes e alegres. Aquele Deus que eu li aqui, neste texto longo, e que os irmãos demoraram demasiado tempo a encontrar, foi Neemias. Nós vemos que aquele Deus que operou através de Neemias, aquele Deus que operou através de José e tantos outros, irmãos, esse Deus não é só poesia e textos bonitos aqui escritos. Hoje continua a operar. Deus deseja reconstruir a nossa vida. Deus deseja olhar para nós e dizer: tu és um filho fiel, és um servo fiel, deixa-me ajudar-te. Deus deseja reconstruir o nosso coração. Deus deseja reconstruir a nossa família. Deus deseja reconstruir a nossa fé. Vamos tomar coragem e deixar que Ele faça a obra que só Ele pode fazer. Não vamos acomodar-nos na tristeza, no marasmo que a nossa vida é muito triste e que os problemas nunca mais vão acabar. Não, irmãos. Não nos acomodemos nisso. Não aceitemos que a nossa vida tem de ser sempre triste. Vamos olhar para as ruínas e pegar nas ruínas e entregá-las a Deus. Deus, isto é a minha ruína. Ajuda-me. Temos de ser humildes para isso. Entreguemos isso tudo a Deus e façamos isso com coragem e com perseverança. Porque Deus é o Deus que transforma ruínas em esperança. Volto a dizer. E Ele deseja que cada um de nós experimente essa transformação. E tal como disse Isaías, que possamos nós dizer também: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Amém. Amém.